Com o crescimento gigantesco das grandes cidades em todo o mundo e enormes problemas ligados ao saneamento básico, existem cada vez mais dificuldades e desafios com pragas nessas grandes cidades. E para controlar essas pragas, bons e grandes negócios surgem. E para você, podem ser excelentes oportunidades de negócio. Eu estou na feira de franquias aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, e eu encontrei a Daniele da Astral, e ela vai falar com a gente sobre controle de pragas. Daniele, obrigado. Obrigada por Prazer em te conhecer. Prazer em conhecer o seu negócio. Prazer E eu quero te perguntar o seguinte: como surgiu a ideia de controle de pragas nas cidades brasileiras? Então, essa história começou há 35 anos atrás, né, com o nosso presidente, Beto Filho, que justamente por uma necessidade, ele era jornalista, teve um problema muito grande com pragas na época, as pragas, na época de jornal, né, ele trabalhava numa revista, e aí as pragas, os cupins comeram todo o material que eles tinham estocado, enfim. E ele começou a buscar. Isso no Rio? Não, isso foi em Uberlândia. E aí as pragas consumiram, né, aquele material que eles tinham estocado, foi um prejuízo enorme, ele começou a buscar empresas de controle de pragas e não achou. Porque o prejuízo é grande. Sim, naquela época você não tinha arquivos digitais como você tem hoje, né? Nossa, você não estoca papel como você estoca naquela época. Hoje não digitalizava. Exatamente. Então, eles comeram um arquivo morto, comeram material para fazer novos jornais, enfim. Nossa. Então foi um estrago imenso. E aí ele buscou um fornecedor. Bom, preciso de alguém para resolver o meu problema. E não achou. Não achou na cidade, não achou no entorno. E aí veio para o Rio pesquisar uma empresa. Aí foi que ele teve esse insight. Poxa, se há uma necessidade, o que aconteceu comigo pode ter acontecido com outras pessoas, e quem não tem problema nunca teve com rato, barata, cupim, pombos, cupim etc. É muito comum, né? Sim, cupim é muito comum. Infelizmente é um problema que incomoda muitas pessoas, né? Residências principalmente. Enfim, e aí surgiu essa ideia do controle de pragas. E ele criou a empresa inicialmente em Uberlândia, e depois nós nos mudamos para o Rio. Estamos aí vamos fazer 35 anos. Parabéns. Agora em setembro. Ou seja, é uma empresa com história e com solidez. Sim. Praga é um nome forte. Sim. É um nome até desagradável, né? Sim. Mas é justamente o combate à praga que é o importante. Exatamente. Para quem assiste a gente, talvez não saiba o que significa praga. Uhum. O que são as pragas? O que são as pragas e quais as mais comuns aqui no Brasil? Então, praga vai ser um tipo de animal, inseto, enfim, que pode transmitir alguma doença ou afetar a nossa saúde de uma maneira geral. Às vezes ela nem transmite uma doença, mas causa um certo incômodo. Então, saúde. Exatamente. Então, a gente faz, na verdade, até te corrigindo, a gente não combate, a gente controla pragas. Okay. A gente colocação. Controla o ambiente. Então, Entendi. a Astral tem isso como no seu DNA e como um grande diferencial. A gente não vai lá para acabar e combater, a gente vai para controlar todo o ambiente controle. Que faz parte do nosso DNA, que é e cuidar da saúde ele ambiental. Preparado para não ter mais esse problema. Exatamente. Porque a praga não deixa de existir, não é isso? Sim, exatamente. A praga não vai acabar nunca. Uhum. O que muda é a forma como você lida com ela e a forma como o seu ambiente também lida com aquela situação. Se o seu ambiente é propício, você vai sempre ter pragas. Mas quando você transforma esse ambiente propício num ambiente não propício, que é o que a gente faz, que é controlar tudo aquilo que pode chamar uma praga, aí sim você consegue controlar o problema. Que legal. É um mercado interessante, eu não conhecia essas informações. E em termos de números e de grandeza, não da Astral propriamente dita, mas o mercado de controle de pragas no Brasil gira quanto em termos de dinheiro? Você sabe, você tem essa informação? Então, Sandro, o mercado de controle ele é um mercado milionário. Tá? Se a gente fala fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, é um mercado bilionário. Tá? Então, hoje, para você ter uma ideia, o número de controles de pragas no Brasil ele ainda nem é suficiente para dar conta da demanda que existe, porque tem empresas que são obrigadas a fazer o controle de pragas, empresas de alimentos, hospitais, então eles são obrigados a fazer, além das residências, exatamente, clínicas, e além das residências que podem vir a ter um problema, né, com o controle de pragas, com algum tipo de praga, enfim. Ou seja, é um negócio que tem demanda garantida. Sim. Não tem, a gente costuma brincar na feira dizendo o seguinte: se você me disser um lugar que eu não posso detetizar, eu te dou uma franquia. Eu tenho negócios, como eu te disse, eu sou franqueado, eu tenho 4 lojas da Depil Action em Recife e nós fazemos procedimento
de dedetização, de controle de determinadas pragas nas lojas e na minha residência. O meu prédio, todo semestre, tem uma empresa indo lá fazendo controle de algum tipo de praga. Porque vai e volta, vai e volta. É um mercado que tem muita demanda. As pessoas geralmente só procuram quando ela tem um problema. O problema, ou seja, não há a educação da prevenção ainda. Exatamente, não há essa educação preventiva. Porém, cada vez mais as empresas têm se conscientizado. O nosso foco é um mercado mais B2B, né? O nosso atendimento... Você atende mais empresas. Mais empresas, exatamente, porque assim, a gente protege a marca. Tá. Né? Para grandes a marca marcas, de quem te contrata. Exatamente. A marca, ela tem uma responsabilidade, um compromisso com o público final dela. Você imagina um restaurante com um nome famoso na cidade e, de repente, começa uma infestação de baratas. Né? É um problema para a marca. Essa mácula, ela não é desfeita com tanta facilidade. Ou seja, você é um parceiro do negócio de verdade. Exatamente. Quantas lojas vocês, quantos negócios vocês têm no Brasil? Hoje nós temos 63 unidades. Como é que eu trabalho? Eu tenho que abrir um espaço, um escritório. Qual o tamanho mínimo de espaço para você estabelecer um negócio como esse? Então, hoje o nosso negócio ele se dá numa casa, não é uma loja, não é um estabelecimento comercial aberto, é uma residência, até pela legislação que existe hoje no Brasil, que exige, tem algumas normas técnicas para você abrir uma empresa de controle de pragas. Então precisa ser uma casa. Você lida com produtos de controle, né? Exatamente, exatamente. Então tem toda uma legislação por trás disso para respaldar também a própria população do entorno. Claro. Né? Para que o produto não seja descartado de maneira inadequada. Claro, pode cair em manancial de água. Você pode agredir o meio ambiente, então existe uma preocupação ambiental. Sim. E vocês têm várias certificações ISO. Temos. É um orgulho para a gente. Nós temos a tríplice certificação, que é a 9001, a 14001 e a 18001. Então, uma empresa muito bem estruturada em termos de processos, a preocupação com o meio ambiente, reciclagem de produtos, enfim, de resíduos, que é a nossa 14001, e a 18001, que é a segurança do trabalho. Ótimo. Isso é muito interessante, eu vou puxar esse assunto um pouquinho. Quando você diz tem que abrir uma casa, você diz alugar um espaço é uma casa mesmo. É uma casa, exatamente. Isso é legislação. Isso. É nacional. Porque não é que lá na legislação esteja escrito que é uma casa, é porque pela exigência tem que ser um imóvel, né? Tem que ser uma casa. Então eu posso achar um imóvel, um quadradão, e formatar ele. Sim, e a estrutura é pequena, são 80 metros, pelo menos. Mínimo então não de 80 metros. Não é um imóvel grande que precise de grandes adaptações, não. Quando você tem a ISO, como você tem a ISO, o conjunto de ISO que você tem, se eu me torno um franqueado, eu automaticamente sou credenciado, eu tenho esse ISO ou eu tenho que passar pelo processo de certificação? Você precisa passar pelo processo, porque a ISO ela passa por auditoria, todas elas. Então o franqueado vai ser auditado? Sim, se ele quiser também aderir a essa certificação, tirar junto conosco em grupo, é melhor, então ele pode fazer isso e aí ele vai passar por um processo de auditoria, de processos. E se ele não conseguir a auditoria? Então, ele não vai conseguir aquela certificação de imediato, mas a assessoria... Mas pode operar? Pode. A ISO é um plus no negócio dele. A gente atende a grandes empresas. E o fato de você não ter recebido não significa que você não está fazendo, né? Sim. Porque é um processo de certificação. Pode ser que você ainda não conseguiu, mas você chegou quase lá. E a própria certificação mostra para você o que você precisa melhorar. Ou seja, é um processo contínuo e você não precisa se preocupar em tirar isso imediatamente, mas se você conseguir, melhor. Não conseguir a certificação seria por algum motivo muito sério, né? Concordo. Às vezes é uma porque vocês dão todo o suporte. Exatamente. Como a gente também passa todos os anos pelas 3 auditorias da empresa de consultoria, além das nossas auditorias internas, que nós também fazemos, a gente tem todo o know-how para poder passar para o franqueado. Então, ele vai receber ali o caminho das pedras, né? Para se certificar caso ele queira. Para quem está nos assistindo, começou a se interessar por esse negócio, ele dá para ver que é um negócio que tem um controle forte, porque você trabalha com veneno, digamos assim. Você trabalha com produtos que podem agredir o humano e animais e pode agredir o meio ambiente. Portanto, deve haver uma legislação bastante robusta por trás de uma operação como essa. É necessário algum tipo de profissional específico para assinar como responsável técnico? Sim. Existe. Essa exigência legal existe até para que você tenha segurança no processo que você está entregando para o teu cliente lá na ponta.
Então, há necessidade sim de ter um responsável técnico. Existem 10 cadeiras que hoje podem ocupar, mas as principais então, são biólogo, veterinário, okay. engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, geralmente são os principais. Tá, essa pessoa é o responsável técnico. Sim, sem isso, você não legaliza o negócio. Não necessariamente o franqueado tem que ser essa pessoa. Na verdade, a maioria dos nossos franqueados vieram de outros ramos, porque eles enxergaram no controle de pragas um grande negócio, um potencial de mercado muito grande. E aí contrataram alguém do mercado para ser o seu representante técnico. Então isso não é uma barreira difícil de transpor. Você consegue resolver com certa facilidade. Quanto custa uma loja, uma casa dessa, como você falou, de 80 metros quadrados? Me interessei. Vou atrás de vocês e quero me franquear, ser um franqueado. Quanto eu vou gastar para sair do zero e deixar o negócio, abrir a porta e começar a operar? Quanto vai gastar? Vai variar pelo tamanho da cidade, porque a taxa de franquia varia conforme a cidade. Mas se eu falar de uma cidade de até 1 milhão de habitantes, a gente estima, com taxa de franquia e a montagem do negócio, de um investimento de em torno de R$150 mil, já pronta, né, para você operar. Pronta para ser operada. Isso. Depois que eu começo a operar, quais os principais custos que o franqueado tem com vocês? Taxa de franquia já foi paga. Sim. Royalties, vocês cobram royalties? Cobramos. Fixo ou variável? Então, o royalties ele é um percentual fixo de 10% do faturamento. Faturamento bruto. Faturamento bruto, isso. E quando o franqueado ele atinge o faturamento igual ao que ele pagou de taxa de franquia, esse royalties ele diminui para 8%, que é um valor promocional que a gente trabalha com a nossa rede. É o menor valor. Isso, é o menor valor. Taxa de publicidade. Nós não trabalhamos com taxa de publicidade. O franqueado é isento dessa taxa, e o que a gente faz é incentivar o franqueado a fazer localmente a sua divulgação, com o nosso suporte, obviamente, nosso departamento de comunicação e marketing, sim, tanto de comunicação quanto de marketing, para que ele faça as ações de maneira orientada, né? Não desperdice o investimento dele com ações que não vão trazer retorno. E hoje o custo, uma média de faturamento para uma loja dessa, padrão, digamos assim, de 80 metros quadrados, gira em torno de quanto? Então, no Brasil, a gente trabalha com uma média de 65 mil, mas a gente tem faturamentos de quase 200 mil. Então, depende muito da região, mas principalmente do esforço do franqueado na gestão desse negócio. E quanto maior a cidade, melhor, mais oportunidade de negócio. Engraçado, não necessariamente, porque assim, como a gente trabalha com empresas, vai depender muito da característica da região. Às vezes a cidade não é tão grande, mas é uma cidade cheia de indústrias, de empresas que podem gerar um faturamento maior para o franqueado. E que precisa ter controle regular. Exatamente, você imagina uma Coca-Cola, né? Então o teu franqueado acaba fazendo um contrato não esporádico, ele acaba fazendo um contrato de ano ou anos, né? Isso, e os nossos clientes têm uma média de prestação de serviço de mais de 10 anos. Legal. Então, eles ficam muito tempo com a gente. São 35 anos de Astral. 35 anos de Astral e 22 de franchising. Que legal, parabéns. Ou seja, é um negócio que existe há 35 anos, é um negócio sólido, um negócio sério, e que, pelo que ela está me mostrando, muitos cuidados existem. E se você se interessou por esse negócio, você vai poder falar com a Daniele através de canal de internet, telefone. Como é que essas pessoas podem chegar até você para começar a conversar sobre um possível franquia numa determinada cidade? Então, o nosso site também tem informações sobre como abrir uma franquia, sobre as nossas taxas, enfim, o que é o negócio Astral. Nosso site é o astralsaudeambiental.com.br, e a pessoa também pode mandar um e-mail direto para mim, que é expansão@grupoastral.com.br. Legal. Então, dentro do site tem algum espaço lá, seja franqueado, tem. E lá ele tem as informações e chega. Vai direto para mim. E o formulário vai direto para você. Isso. Legal. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns. Foi muito bacana conhecer seu negócio. Que bom. E pessoal, viu? O setor de franquias é mais comum do que você imagina. Em todos os setores, em todos os tipos de negócio, você vai encontrar gente atuando no modelo de franquia. Ele está presente na sua vida mais do que você imagina. E hoje conhecemos o controle de pragas, que é mais um exemplo disso. Eu sou Sandro Alves, do canal Manual de Franquia, e eu estou aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, na Feira da ABF, o maior evento de franquias da América do Sul. Eu volto em breve com mais informações para você.